Maravilha, maravilha. Estamos aqui para mais uma live, a live 9 do Movimento Anticurioso. A gente está começando, crescendo, evoluindo, e hoje a gente vai trazer uma visão muito clara, né? Realmente, onde a gente vai parar para analisar um pouco mais como empresário e menos simplesmente, né, como eu empresário, como pessoa que está iniciando no mercado, ou também necessariamente não iniciando, mas já há muito tempo, tendo aí desafios e detalhes importantes que nunca parou para notar e são fundamentais para quem quer de fato se tornar empresário dentro do mercado solar. Maravilha? Indicação, tráfego pago e prospecção. O que muda em custo, margem, tempo e previsibilidade. Então, são os três funis do integrador empresário. A gente vai olhar para cada um deles e lá na frente a gente vai trazer, inclusive, um passo a passo de como otimizar cada um deles. Maravilha? Avançando aqui. A grande virada começa no seguinte ponto. Crescer no mercado solar não é apenas vender mais projetos, né? A gente sabe que muitas vezes a gente fica naquele negócio, meu objetivo é só vender mais, vender mais, vender mais, e a gente sabe muito bem, né, que várias empresas em diferentes níveis e diferentes momentos do mercado quebraram por vender muito, né? Então não é simplesmente sobre vender mais, é sobre saber vender, é sobre saber coletar margem e é sobre fazer a sua empresa enriquecer com estrutura e consciência, né? Existem três tipos de integradores hoje, né, no mercado de modo geral. A gente vê o integrador mais técnico, né, que é o cara que olha mais para projeto, olha mais para instalação, olha mais para a estrutura central ali de como fazer acontecer. Então, esse integrador no mercado tradicional, digital e de outros locais que eu também venho, né, a gente fala que é o integrador que vai focar mais em produto. Eu tenho o integrador vendedor, que é o que vai ficar mais olhando para a proposta, como resolver a estrutura, como correr atrás de venda e fazer todo esse processo. E existe o integrador empresário, que é o que faz os dois ao mesmo tempo, né? É o cara que consegue olhar para o funil inteiro, entender que ele existe desde o momento da geração da oportunidade até o pós-venda do cliente, né? Porque a gente sabe muito bem que se a gente não faz uma boa instalação, não existe indicação e a sua empresa tende a não sobreviver porque você faz um trabalho ruim, né? Então, a questão principal é saber exatamente como dosar, como trabalhar e como nivelar esses dois produtos, esses dois processos, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje aqui realmente entendendo de onde vêm as oportunidades, quanto custa vender em cada canal e quanto tempo demora para fechar e também quanto que sobra no final de cada um dos canais nas simulações que a gente vai trazer aqui. Antes disso, eu queria sempre trazer uma visão que eu gosto e acho fundamental, que é uma visão que vem direto de um dos livros mais importantes do mundo, que é a Bíblia. E a gente traz, de novo, esse termo, né? A gente trouxe ele numa live no início do processo, eu estou reforçando esse termo porque realmente é muito importante, né? Porque ele fala sobre, literalmente, a construção de uma torre precisa ser avaliada e calculada antes de começar, né? Então, onde a gente quer chegar aqui? Se a gente não calcula, não se planeja, não se estrutura, não organiza o que vai acontecer daqui para frente, a gente fica vivendo o acaso, né? Qualquer coisa pode acontecer. E a sabedoria bíblica, ela está aqui literalmente para trazer o processo claro aqui, né? Não existe ninguém que vai construir uma torre antes de verificar se tem todos os materiais, se consegue calcular quanto vai custar tudo aquilo que precisa ter para, de fato, concluir a obra daquela torre antes de fato começar ela, né? O leigo começaria a fazer com alguns tijolos, notaria que está sem tijolo, depois procuraria mais tijolo, tentaria botar mais tijolo, botaria para lá e ficaria sempre nesse vai e vem. Maravilha? E não é uma questão de falta de fé, gente, é responsabilidade. Antes de construir uma empresa maior, o integrador precisa, de fato, calcular se o modelo comercial dele se sustenta, né? Eu já vi, já conversei, inclusive, com alguns integradores nesse sentido, mas vocês sabem muito bem, a guerra de preço no mercado é cada vez maior, e com certeza a gente vê hoje integrador que não sabe nem calcular a precificação, né? Bota um preço que ele acredita que está certo, e quando vê, na conta final,
sobra pouco e se qualquer coisa que acontecer, ele tem problema. Ou não sobra nada, ou alguma coisa no meio do caminho está inadequada, seja imposto, seja alguma outra coisa do gênero que precisaria estar, e ele não está considerando, ele só descobre isso depois, e depois já é tarde demais, porque ele não tem dinheiro para poder sobreviver lá na frente, né? Então não é uma questão de excesso de controle, gente, é uma questão de sabedoria. Quando a gente vai construir algo que precisa permanecer, né, e precisa ser sustentável, afinal de contas, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que está com o objetivo de abrir a empresa e ela quebrar daqui a 2, 3 meses. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui eles estão, de fato, buscando ter uma empresa que possa sustentar a sua família, que você possa retirar um salário dessa empresa, que você possa pagar as coisas que você precisa todos os meses e, eventualmente, sobrar esse dinheiro para que você, de fato, aproveite o máximo possível da sua vida com a sua família e viva o seu tempo para você e não somente para trabalhar, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê o principal problema do integrador, né? Um mês vem indicação, né? E aí ele depende muito da sorte, do relacionamento do momento. No outro mês ele acaba dependendo de anúncios, sem consistência, sem previsibilidade, e talvez ele depois tenta fazer prospecção no desespero, quando nada está dando certo, ele tenta achar alguma solução para ver se vira alguma coisa. No final das contas, a gente acaba vivendo um cenário, quando a gente não está planejado, quando a gente não tem planejamento do que a gente está fazendo, a gente vive um cenário onde a gente começa a fazer uma coisa, aí ela dá certo por um tempo, daqui a pouco para. Ou faz outra coisa, dá certo por um tempo, daqui a pouco para. Faz outra coisa, dá certo por um tempo e daqui a pouco para. Enquanto a gente deveria realmente estar concentrado em fazer o processo de fato acontecer, né? Deixa eu só ver aqui que o rapazinho não conseguiu entrar. Vou mandar esse link direto aqui. Então, no final das contas, a gente precisa entender que não é sobre simplesmente ficar achando o que fazer agora. É saber o que fazer e fazer com consistência. É isso que gera resultado. A gente trouxe uma visão dessa na live anterior, da visão do plantar para colher, e agora a gente está olhando para os 3 funis que você precisa plantar, né? Então, se você não planta, você não colhe. Se você não estrutura, você também não consegue criar constância. E aí você acaba desistindo, né? A máxima da live anterior foi literalmente sobre isso. Foi a gente entendendo que realmente não tem como você colher resultado acreditando que você vai plantar, não vai regar e ficar ali consistentemente ajudando o processo a acontecer e ter resultado lá na frente, tá? E esse é um ponto fundamental. A gente fica pulando de galho em galho para tentar puxar resultado de tudo quanto é jeito, para tentar sobreviver e no final das contas acaba não conseguindo fazer nada bem feito. Quando eu sigo a sequência, a pergunta central dessa live é, e aqui é uma questão que realmente precisa ficar para vocês e vocês precisam pensar. Se vocês não sabem responder nenhuma dessas perguntas que está na tela, realmente é complexo, porque é o básico do básico. É o que toda empresa deveria saber exatamente para poder conseguir criar mais matemática e mais previsibilidade para fazer as coisas acontecerem. Se você não sabe de onde vem de fato as suas oportunidades, você tem um problema. Você pode até saber, você pode até falar, não, por 100% vem por indicação. Já é uma informação. Quanto custa gerar uma oportunidade? Vocês sabem quanto de fato custa gerar uma oportunidade? Cara, muitas vezes as pessoas ficam lá, não, mas pô, eu só venho por indicação, então é zero. De fato, pensando no curto prazo, é zero. Só que o custo que você teve para você entregar um bom trabalho, para você fazer todo o processo e esse custo virar de fato uma nova indicação, exigiu trabalho e dedicação de vocês. Então tem tempo, tem um monte de coisas envolvidas aí que muitas vezes a gente não calcula de forma direta, né? Então toda venda tem custo, né? Quando eu olho para o próximo cenário, quantas oportunidades de fato viram visita técnica, né? Então, com quantas pessoas que você fala que de fato você faz visita? Como assim, Guilherme? Eu estou dizendo o seguinte: pensa comigo, se vocês fazem conversam pelo WhatsApp, mandam proposta pelo WhatsApp, tenta fechar pelo WhatsApp, eventualmente até. Mas a grande verdade é que a grande maioria dos casos a gente vai enfrentar uma questão de. Opa, boa noite, Abel.
a gente vai enfrentar uma questão de que as oportunidades muitas vezes não viram resultado porque a gente não visita esse cliente, porque a gente não vai para perto dele, porque a gente está tão preocupado em economizar dinheiro para poder fechar mais negócios e porque nosso volume é muito baixo, nosso ticket é muito baixo, que a gente acaba não fazendo boas visitas técnicas e olhar no olho do cliente, criar relacionamentos genuínos, que é o que mais vira resultado, e foi inclusive o que a gente trouxe aí na live 6. Tá bom? Indo para o próximo nível, e o mais importante aqui de todos é o foco de vocês. Quanto que sobra de margem de contribuição de cada projeto? Se vocês não sabem isso aqui, gente, a gente tem um problema grave na mão, grave, grave, porque a margem de contribuição, ela literalmente é o que sobra depois do teu projeto para contribuir com os custos da sua empresa e depois, finalmente, sobrar seu lucro. A gente trouxe essa visão também dentro da área de membros, na parte de precificação, e também está tudo lá para vocês avaliarem e estudarem. Maravilha? Quando eu vou para a próxima etapa aqui, agora a gente vai fazer uma comparação entre os 3 funis principais que existem dentro do mercado solar. Eu tenho a indicação, o tráfego e a prospecção. Papel principal de cada um deles. Eu tenho na indicação, obviamente, a confiança. No tráfego pago, eu tenho o volume e a prospecção, ela tem um perfil diferenciado. Eu tenho um cliente onde eu consigo definir claramente qual que é o perfil dele e eu consigo otimizar para poder pegar uma visão mais clara ali do cliente. Quando eu olho para a qualidade, geralmente eu vejo na indicação uma qualidade mais alta desse cliente, né? Então eu tenho menos curioso, né? Menos gente que vai atrapalhar, mas ainda assim, hoje na indicação existe muita gente que não fecha negócio e avalia preço e segue todo esse processo, né? Outra questão também é no tráfego pago, eu já tenho uma qualidade média hoje no mercado, baixa para média, na verdade, inclusive. Muitas vezes a gente pega muito curioso dentro desse funil, porque quando ele é muito mal feito, ele realmente gera muito pouco resultado, e a gente não consegue prevalecer dentro desse processo, então traz uma qualidade média, e eu tenho a prospecção trazendo uma qualidade média para alta, tá? Ticket médio, olhando para a estrutura, tanto indicação quanto tráfego pago são tickets médios, normalmente baixo para médio. Ele não é um ticket que cresce muito, que ele consegue crescer de forma exponencial, né? Às vezes, num tráfego pago, você só consegue trazer clientes ali de 15, 20, talvez 25, talvez 30 mil reais, né? Na indicação, existe uma variação baseada na realidade na qual você vive. Então, por exemplo, se você é uma empresa que já se sustenta há muito tempo vendendo projetos maiores, provavelmente o seu ticket médio pode ser mais alto, né? Assim como quando você trabalha muito projeto residencial, a tendência é que você receba indicações de projetos residenciais e aí seu ticket médio cai, né? A gente está trazendo aqui dentro do cenário 20 mil reais nessa simulação. A gente sabe que muitas vezes no mercado é até um pouquinho menos do que isso, né? Olhando para a prospecção, né, eu já trago um ticket médio mais alto, então estou colocando aqui médio para alto, e vou colocar na simulação aqui um ticket médio de 40 mil reais, que é o ticket médio conservador, né, também aí para prospecção. Tempo médio de fechamento, gente. Esse ponto aqui ele é bastante importante também, porque a gente tem que entender o quanto cada cliente demora para fechar negócio com a gente. O tempo médio de uma indicação pode até levar menos de 15 dias, né? Mas em média, normalmente, ele leva ali entre 15 e 30 dias desde o início da oportunidade gerada, ou seja, te indiquei lá para fulano, ou o cara vir falar com você, né, até efetivamente a venda ser fechada, né, e o processo de fato iniciar. Nesse meio tempo aí tem várias variáveis, tá? Tráfego pago de 30 a 60 dias também pode acontecer com antecedência, que eu estou sendo conservador, e a prospecção também, né, de 45 a 90 dias. Então você já vê um ticket médio mais alto, e um tempo médio de fechamento também mais alto. O custo mensal, né, a gente está considerando aqui para poder facilitar as contas, a indicação com zero, o tráfego pago aqui com 4 mil reais e a prospecção também com 4 mil reais, criando uma estrutura que a gente vai passar mais para frente. Tá? Risco principal de cada uma delas, não ativar a base. Então, se você tem indicação, mas você não ativa a sua base, não conversa com ela, não entrega a qualidade, a gente tem um problema, porque você não consegue gerar indicação. Quando você olha para tráfego pago, eu posso ter um risco gravíssimo aqui de baixa qualificação e de volume de curioso em excesso.
né? E é exatamente isso que a gente vem discutindo dentro do movimento anticurioso. E, por último, a prospecção, né, pode trazer aqui um problema, e o risco principal é a falta de cadência. Então, se você não tem disciplina, se a tua empresa não tem disciplina de fazer prospecção, o resultado não vem, porque precisa fazer o tempo todo. Precisa estar dentro de cada etapa fazendo acontecer, dá trabalho. Então, se dá trabalho e precisa ser feito, é mais difícil, por isso que a falta de cadência está aqui como ponto principal. Olhando para essa estrutura, o melhor uso de cada uma delas, a primeira aqui, a de indicação, é converter com confiança, o tráfego pago é abastecer demanda, né? Então, se você, depois que entende o tráfego pago e entende como ele funciona, você consegue trabalhar volume mais fácil, né, e utilizar ele como matemática. Isso quando ele funciona minimamente, tá? Tem muita gente aí que nem conseguiu funcionar até hoje, porque existe muita empresa ruim dentro do mercado solar, né, que faz tráfego pago completamente desorganizado. E, por fim, a gente tem a prospecção, né, onde eu posso buscar contas melhores, né? Então, esse aqui é o melhor uso para cada uma delas de forma específica, né? A prospecção você tem que estar sempre plantando para colher. O tráfego pago você também precisa olhar aqui para nível de volume, caso você queira aumentar volume de vendas, né? E você não tem como depender só de indicação para aumentar volume de vendas, o tráfego entra para poder somar e agregar nessa velocidade, e a prospecção entra para aumentar ticket médio e margem de lucro individual de cada projeto. Essa é a principal diferença. E a gente vai olhar aqui especificamente para cada um deles, né, o custo diferente, né, então cada canal de fato exige um custo específico, a taxa de conversão e aproveitamento de cada canal também tem uma diferença, o tempo de fechamento de cada um deles, obviamente, também é diferente, indicação fecha mais rápido, prospecção demora mais, e eu tenho também a qualidade diferente de cada projeto, né? Então, quanto mais eu tenho um cliente indicando ou prospectado, maior é a qualidade que eu tenho desse cliente a nível de fechamento, a nível de maturidade para virar uma oportunidade. Olhando para as premissas, né, aqui do processo de indicação, como que eu vou trabalhar aqui para vocês entenderem? Né, o período analisado geral, né, é de 12 meses, a margem de contribuição de 20%, né, então estou considerando aqui que cada projeto que vocês vendem, por exemplo, um projeto de 20 mil reais, vai trazer um lucro líquido, né, uma margem de contribuição de 4 mil reais, tá? Isso aqui para a gente poder fazer um cálculo aí de quanto que vocês vão ter de margem no final do projeto. Ticket médio de indicação e tráfego pago mantive aqui em 20 mil reais, e ticket médio de prospecção eu coloquei aqui conservadoramente em 40 mil reais. Objetivo, comparar custo, margem e resultado líquido de cada um desses canais, tá? O funil de indicação vai ser o primeiro, vou considerar aqui um cenário tradicional do mercado, né, onde eu recebo aqui em média 12, 15 indicações. Dessas 12, 15 indicações aqui, vou colocar aqui, vamos botar na conta, viram 10 oportunidades qualificadas, eu consigo fazer 10 visitas técnicas, apresento efetivamente talvez 8 propostas úteis, talvez eu descarte aí 2 clientes, e eu tenha 4 vendas, né? Esse é um funil clássico, tradicional de indicação. Então, a cada 12 indicações, você tem 4 vendas. Essa é a visão geral, macro, ou seja, olhando a nível de proposta, você tem 50% de fechamento, mas olhando para nível de indicação inicial, ainda existe uma variação aqui, muitas vezes é perdido um ou outro cliente aqui por conta de esse cara já quer preço, alguma coisa assim, então a gente vê realmente essa sequência aqui de 12 para 4, em média, dentro da indicação, né? Obviamente isso varia para cada empresa, estrutura da empresa, mas aqui eu estou trazendo uma visão média de mercado. Maravilha? Seguindo em frente, resultado da indicação. Vamos colocar aqui na prática, são 4 vendas, ticket médio de 20 mil reais, faturamento de 80, margem de contribuição 16 mil reais, tá? Então, eu tive literalmente 16 mil reais gerados por esse canal de margem de contribuição, que vai contribuir com o custo da minha empresa. Custo direto, eu coloquei 0, tá? Mas existe um ponto importante que a gente quer trazer aqui para vocês, que quando a gente para olhar, eventualmente, para separar uma quantidade desse dinheiro, reduzir um pouquinho do custo e colocar esse custo direto, por exemplo, talvez ali que seja ali 200, 300, 400, talvez até 500 reais, dependendo do projeto, a gente poder utilizar esse valor para poder remunerar de forma positiva, não necessariamente com dinheiro, a outra pessoa que fez a indicação.
Porque quando você cria uma estrutura, isso a gente vai trazer mais para frente. Eu já falei disso algumas vezes, mas eu vou aprofundar mais numa live específica só sobre indicação, onde eu vou trazer para vocês o que que funciona melhor. Mas, em resumo, o que vocês precisam entender é que é muito importante vocês terem alguma parte do valor do projeto que você fechou através de indicação guardada para que você faça, entregue um brinde, faça algum tipo de agrado para o cliente que ofertou, que fez a indicação, porque a tendência é que esse cara faça mais indicações ainda, se ele for bem validado, se ele for valorizado, né? A gente fala que a valorização, isso funciona em qualquer relacionamento, tá, gente? Não estou falando aqui só de mercado solar, muitas vezes vocês com as suas esposas, a mesma coisa funciona quando a pessoa recebe um presente sem esperar, ela tem uma retribuição muito maior e pode aumentar muito mais os resultados de vocês, tá? Eu já falei disso algumas vezes nas lives, por isso que eu não estou aprofundando tanto, mas existe um ponto importante que é literalmente essa questão de custo. E eu vou trazer isso quando eu for aprofundar especificamente só sobre indicação, tá? Olhando para funil de tráfego pago, olhando para um cenário específico e tradicionalíssimo no mercado solar, eu tenho ali 100 leads gerados, talvez 80 de fato te entreguem uma resposta, desses 80, talvez 30 virem oportunidades qualificadas, eu consigo fazer 15 visitas, apresento efetivamente 10 propostas e fecho 2 vendas. Esse é um funil padrão de tráfego pago convencional do mercado solar, já ouvi dele várias vezes, variações pequenas para cá ou para lá, mas, de modo geral, essa é a estrutura efetiva de um funil de tráfego pago. Quando eu olho para dados, e aqui, de novo, o objetivo dessa live é olhar para dados, é olhar para fundamento, né? A profundidade daqui está ligada a realmente poder analisar números. Quando eu olho para cá, 2 vendas, ticket médio de 20 mil reais, faturamento de 40 mil, margem de contribuição de 8, investimento em tráfego de 4, eu tenho um resultado líquido de 4 mil reais para esse funil, para essa estrutura de tráfego pago da maneira com a qual ela está funcionando. Ela se paga? Se paga. Vale a pena continuar? Vale. Ela não é um canal ruim, mas ela precisa de muita otimização e também eu vou trazer isso numa outra oportunidade, porque realmente esse ROAS, né, que é como a gente chama aqui, esse ROAS aí de 100% de retorno, né, ou seja, 4 mil em cima dos 4 mil investidos, né, ele não é tão interessante. Né? É importante que o tráfego pago ele tenha pelo menos ali um ROAS de 4 vezes para ser de fato interessante aí para o integrador, mas de qualquer forma ele traz retorno financeiro. Esse é o ponto mais importante de entender. Não quer dizer que tráfego pago é ruim, né? Mas muitas vezes nem esse resultado traz. E aí sim mora o problema. Né? Se você tivesse, por exemplo, aqui uma venda de 20 mil reais ou até menor do que isso, você já sairia no prejuízo e não faria sentido continuar com esse tráfego pago dessa maneira. Ele precisaria otimizar ou encerrar. Né? A questão, no final das contas, é entender que a otimização desse canal ela é fundamental para que você tenha mais previsibilidade. E muitas vezes existe um outro problema. Nem sempre o tráfego pago ele é igual para qualquer lugar que você está. Você precisa entender a sua realidade, como que você vai se comportar em relação ao investimento que você vai fazer. Olhando para o último funil aqui, gente, funil de prospecção. Né? Então, aqui eu vou trazer uma realidade também de 200 contatos abordados. Então, aqui são contatos qualificados, dá para você voltar para a lista e aumentar mais ainda, mas aqui eu trouxe a partir do contato. Né? Desses 200 contatos, eu consigo falar com 60 pessoas em média. Dessas 60, 20 viram oportunidades qualificadas, 12 viram visitas técnicas, 8 viram propostas, e finalmente eu tenho 2, né, especificamente, fechando o negócio aqui, que ficou erradinho, mas 2 vendas fechando aqui dentro desse canal, olhando para um processo onde eu tive aqui 8 propostas apresentadas, tá? Então, aqui é um ponto importante também para você entender a estrutura do canal e as etapas que a gente precisa avançar para gerar esse resultado. Olhando para o cenário aqui do tráfego da prospecção, eu tenho 2 vendas, agora o ticket é mais alto, 40 mil reais, faturamento 80 mil reais, né? A margem de contribuição desses projetos foi 16, 4 mil reais, 8 mil reais por projeto, né? 20% de 40 mil. Eu tenho um custo operacional também de 4 mil reais para poder fazer esse projeto rodar. E aqui eu já tenho um resultado, com a mesma quantidade de vendas, eu tenho 12 mil reais.
então eu já tenho uma visualização maior, porque eu gastei 4 e eu fiz 12, né? Aí sim eu estou olhando para um resultado que faz sentido, efetivamente falando, porque eu tive menos vendas, mais resultado e mais margem de lucro. Eu estou fazendo questão de olhar para resultado líquido, gente, porque muitas vezes o integrador não olha para o lugar que ele precisa olhar. Não adianta vocês olharem para faturamento, não adianta vocês olharem para nenhum número dentro da operação de vocês que não seja o resultado líquido final dos projetos. Porque se vocês não olham para isso, vocês não estão olhando para o caixa de vocês. E aí, muitas vezes, eu tenho uma situação onde vocês estão investindo dinheiro em várias coisas diferentes, não sabem para onde está indo esse dinheiro, não controlam para onde está indo o dinheiro, e quando olham para o final do mês, vocês venderam muito e não tiveram nenhum aumento de caixa. Significa que houve uma falha grave em algum cálculo específico, seja no custo da venda, seja no custo do pós-venda, seja no custo de várias outras coisas que envolvem a empresa de vocês, tá? Então, isso é muito importante e é exatamente por isso que a gente sempre olha para o resultado líquido, para o lucro efetivo dentro dos projetos de vocês. Aqui eu vou trazer um comparativo mensal, né, olhando para esse caso real, olhando para como se isso aqui de fato fosse um integrador e de fato isso aqui fosse um resultado efetivo. O que, que a gente tem na mesa? A gente tem 4 vendas de indicação, a gente tem 20 mil de ticket médio, faturamento de 80 mil reais na indicação, contra 40 do tráfego e 80 da prospecção. Aqui, 4 vendas, 2 vendas e 2 vendas. Eu tenho uma margem de 16 mil reais aqui, um custo de zero, que é questionável, mas eu coloquei aqui zero para poder deixar claro. 16 mil reais de resultado, um tráfego pago com 40 mil reais de faturamento e 4 mil reais de resultado, e um faturamento de 80 mil reais aqui para prospecção, para um resultado líquido de 12 mil reais. Ou seja, quando você compara a clareza dos números, fica mais fácil de você visualizar, porque aí você consegue olhar para a margem do canal. Então, agora eu entendi quanto de margem que esse canal dá, quanto custo ele tem e, finalmente, qual que é o resultado líquido dele. É assim que tem que ser analisado, gente. Nada diferente disso aqui. Se vocês não fazem esse tipo de conta, vocês precisam passar a fazer. Porque é fundamental vocês tomarem a decisão de para onde vai o dinheiro de vocês quando vocês fazem isso aqui, tá? Se vocês começam a olhar por safra de investimento, por todo o processo, como é que está acontecendo, quanto que está custando, quanto que está saindo, fica muito mais fácil vocês tomarem decisões melhores como empresários, tá? Então, efetivamente falando, aqui eu tenho uma comparação de resultado líquido de indicação para 16 mil reais, a prospecção 12 e o tráfego pago 4 mil reais de receita líquida gerada dentro desse funil, desse integrador. Quando eu faço uma comparação financeira anual, eu já tenho uma situação mais interessante aqui para analisar. Se eu sigo esse mesmo ritmo ao longo dos próximos 12 meses, tudo acontece com consistência, a gente tem algumas informações interessantes, né? Eu tenho aqui que eu consigo fazer 48 vendas de indicação, com faturamento de quase 1 milhão de reais, né? Uma margem de quase 200 mil reais, isso aqui traz liquidez de 200 mil reais para a tua empresa. Quando eu olho para tráfego, 24 vendas, um faturamento de quase 500 mil reais, uma margem de 96 mil reais e um custo de 48, sobrando 48 de lucro líquido. Sim, traz 50 mil reais para você, então não é um produto ruim, olhando a nível anual. E quando eu olho também a prospecção, eu tenho aqui um resultado de 144 mil reais, né? Então, a questão principal é entender aonde a gente vai parar para olhar, o que, que a gente vai investir primeiro, qual energia a gente vai gastar primeiro. Todos eles são importantes em algum momento específico, todos eles precisam de investimento específico para que você não dependa de um ou de outro somente. Existem flutuações que acontecem sazonais em cada um deles, na indicação, no tráfego, prospecção um pouco mais consistente, mas, de modo geral, todos eles precisam serem muito bem trabalhados e terem constância para que o resultado, de fato, venha e você consiga colher esses frutos aqui da maneira que está aqui. A sugestão que a gente vê e o mix ideal, né, é a indicação, ela está variando entre 60% e 40% do teu resultado, a prospecção está variando entre 35% e 25% do teu resultado, e o tráfego variando entre 15% e 20% do seu resultado. Guilherme, eu não tenho nenhum outro canal a não ser indicação. Qual canal que eu devo fazer primeiro? Muito provavelmente prospecção, mas isso depende da tua região, né? Muitas vezes você pode cair numa região, ou você está numa região que eu tenho poucos empresários em volta.
eu tenho poucos comércios em volta, eu não tenho muitas empresas para prospectar. Então, eu já preciso pensar numa visão diferente, onde talvez o tráfego pago ele tenha um pouco mais de performance e eu consiga trabalhar de maneira mais completa. Ao mesmo tempo, se você estiver numa região que você consegue sim atender empresas a um raio, por exemplo, de 200 quilômetros, já não faz tanto sentido você começar pelo tráfego, porque a prospecção ela vai trazer ticket médio mais alto e muito mais retorno. Então, é tudo uma questão de análise específica para poder tomar essa decisão. A questão é não ficar preso exclusivamente em indicação, porque pode ser perigoso para vocês se vocês não tiverem uma estrutura muito bem trabalhada dentro da indicação. Dá para viver somente de indicação? Cara, dá. Mas você sempre limita o teu crescimento, porque seu crescimento está pautado literalmente no volume de clientes que você tem. Você nunca consegue aumentar, você vai sempre ficar meio que travado no mesmo volume de vendas quase que o tempo todo ali. Quando eu olho para o modelo de referência, um mix dos três produtos, né, e a gente poder caminhar aí para o final da live. Isso aqui é, de novo, gente, estou trazendo uma visão aqui realmente muito numérica, para que dê para ficar claro para vocês que olhar para número é fundamental, tá? Se vocês não olham para esses dados, não olham para esses números, não olham para essas informações, vocês precisam passar a olhar para, de fato, poder fazer a conta da empresa de vocês, poder entender, cara, quanto que minha empresa gasta, quanto que a minha empresa está fazendo de caixa, o que, que ela está deixando de fazer, para onde que ela está indo. Então, nesse cenário aqui, olhando para o resultado final, nesse integrador, a gente tem um resultado bacana aqui de, literalmente, 8 vendas aqui por mês, né? Tenho aqui 96 vendas por ano, tenho um faturamento de R$ 200.000, um faturamento bacana, e tenho um resultado líquido, né, mensal de R$ 32.000, que me permite aqui tranquilamente fazer bons investimentos aqui na minha empresa. Eu tenho um custo fixo, né, que não precisa ser muito alto para poder operar, conseguir tirar um bom salário e ainda conseguir sim colocar, né, algum dinheiro no caixa todos os meses ali para deixar ele cada vez mais saudável e, no final das contas, vocês poderem tirar mais dividendos, tá? Quando eu olho para o detalhe final aqui, indicação traz um faturamento de 960 mil, o faturamento aqui de tráfego pago 480, sendo que eu tenho um custo de 48, e o de prospecção 960, sendo que eu também tenho um custo aqui em média de R$ 48.000. Então, por mais que os canais eles custem a mesma coisa, os resultados esperados eles são diferentes, tá? Esse é um ponto extremamente importante também. Quando eu olho para o cenário final aqui, gente, a gente precisa entender que o que eu passei hoje, ele é o básico do básico de cada um dos canais. E a partir de agora, a gente vai seguir uma sequência, né, de 4 lives, onde a gente vai realmente aprofundar especificamente em cada um dos termos, em cada uma das sequências, falando sobre tráfego, falando sobre prospecção e falando sobre indicação. Eu vou trazer na prática o que a gente aplica dentro da Exact Force, passando dados para vocês como empresários, né, e a gente vivendo a realidade em cada um dos canais, especificamente dentro do mercado solar, para a gente poder aprofundar mais sobre um canal numa visão padrão e numa visão otimizada. Né? A gente está trabalhando aqui olhando como integradores, né, como engenheiros, né, e como técnicos de modo geral, pessoas que conhecem muito da parte de otimização e de eficiência. Então a gente vai trabalhar essa linha, né, para poder realmente conseguir trazer essa visão mais otimizada. Quando eu olho para a última live, a live 13, ela já vai trazer o que literalmente acontece com o resultado. Então a gente vai olhar para esses mesmos funis, esses mesmos dados, só que agora olhando para os 3 funis otimizados e entendendo realmente o que a gente precisa fazer, o que de fato acontece quando a gente para otimizar canal por canal. Fechando aqui, o que eu preciso trazer para vocês? Indicação traz confiança, tráfego traz volume e prospecção traz controle de perfil. Né? O integrador técnico, ele de fato vai controlar muito mais o orçamento enviado, o entregador vendedor vai realmente ficar só comemorando ali a venda, só que a questão é que o integrador empresário, gente, ele comemora margem, previsibilidade e caixa. É isso que esse cara comemora. Ele não tá preocupado com o volume de vendas, ele não está preocupado com o faturamento. Ele está preocupado com a margem,
com a capacidade de ser previsível todos os meses e conseguir repetir os mesmos resultados todos os meses e saber que o caixa dele está crescendo todos os meses. Se vocês não estão olhando para esses 3 pontos aqui, gente, e estão olhando para qualquer coisa diferente disso aqui, tá errado. Porque é isso aqui que faz a empresa de vocês crescerem. Nada diferente disso, tá? E eu queria fazer uma provocação para vocês, para que vocês, de fato, possam olhar para dentro da empresa de vocês, fazer um diagnóstico da operação de vocês, literalmente um diagnóstico completo, um diagnóstico claro, um diagnóstico integral, né, onde vocês literalmente conseguem ver aqui a validação completa. Opa, deixa eu só colocar. Fala aí, Eli, tudo bem, meu querido? Estou fechando aqui, vou colocar no mudo, tá? Tá bom. Maravilha. E o questionário QDVC, gente, o que ele vai trazer para vocês? Ele vai literalmente trazer, vai poder avaliar de onde vêm as suas oportunidades, vai forçar vocês a fazerem um pouco mais dessa avaliação, vai mostrar para vocês quanto custa, porque vocês vão precisar buscar esse número, vão precisar entender quantas oportunidades vieram de cada local, vão precisar entender vão entender quanto sobra de margem e também vão conseguir olhar para onde o funil está vazando, porque no final das contas, o que o questionário QDVC faz? Ele literalmente mapeia seu comercial e deixa você descobrir aonde você está perdendo dinheiro. E a partir do momento que você entende aonde você está perdendo dinheiro, é ali que você vai atingir, é ali que você vai trabalhar. Aqui tem mais de 13 anos de mercado, né, meus, tem mais de 3 anos como empresário olhando só para integradores, olhando para a consultoria firme, olhando para essa parte financeira principalmente, inclusive para melhorar a minha própria empresa, né, e todas as informações que estão aqui, de fato, trazem muita riqueza e conseguem construir para vocês um plano de 7, de 45 e de 120 dias. Vocês vão fazer aqui, literalmente, clicar no botão, começar meu diagnóstico e seguir em frente, gente. Preencher o diagnóstico e descobrir o quanto que vocês podem ter de eficiência. Guilherme, aonde fica esse diagnóstico? Tá? Esse diagnóstico, gente, ele fica dentro do nosso site. Eu vou trazer aqui na vírgula para vocês, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, no nosso grupo hoje, eu posso clicar aqui na parte da descrição do grupo, tá? Abrir aqui a descrição do grupo, eu tenho o nosso site, eu tenho todos os detalhes, posso clicar aqui no nosso site, obviamente ele vai cair na página de membro, caso você ainda não faça parte, é interessante que você faça, porque aqui tem literalmente todas as lives, todos os documentos, tudo que já foi feito e tudo que ainda vai ser feito, né? Isso tudo vai sempre ser colocado dentro desse acervo aqui de informações, que já tem uma série de conhecimentos, uma série de conteúdos para vocês aproveitarem e utilizarem, entenderem como trabalhar a integradora de vocês e começar a olhar para o negócio de vocês como empresários. Mas aonde está o formulário? Ele está aqui, ó, fazer diagnóstico. Se você clica aqui, você já é direcionado diretamente para dentro da página onde vocês vão realizar o diagnóstico de vocês. Vão clicar aqui, preencher esse formulário inicial. É importante para vocês poderem pegar todo o lastro depois e não perderem nada. Para algum momento, se vocês saírem no meio do diagnóstico e quiserem voltar, vocês conseguem voltar. Finalizou aqui o diagnóstico, vocês vão ter o plano de vocês completo, estruturado, para ajudar vocês aí, 100% gratuito, sem frescura, sem buscar fazer reunião de venda com vocês. O objetivo aqui é ajudar vocês. Se vocês quiserem eventualmente contratar alguma coisa, evoluir, conversar sobre as ActiveForce, como que a gente pode ajudar vocês, é uma outra questão. E o objetivo aqui principal é ajudar cada um de vocês. Gente, era isso que eu tinha para dizer hoje, né? De qualquer forma, eu vou deixar aqui no chat o link do formulário, indico realmente vocês fazerem, né? Porque se vocês fazem, vocês conseguem ter visão da empresa de vocês. E no mais, só até agradecer, obrigado para cada um de vocês. Vou encerrar aqui a gravação, caso vocês queiram falar alguma coisa.